Olá, pessoal. Eu gostaria de compartilhar este livro, O Poder da Esperança, do Dr. Charles. Esse livro, ele fala da fonte de força e de coragem do ser humano. A esperança, ela é fundamental para todos os seres humanos que vivem aqui nessa terra. Porque um ser humano desesperançado, um ser humano que perdeu a esperança, ele está pronto para se autodestruir com vícios. Ele está pronto a viver uma vida de depressão, de angústia, de medo. Por quê? Porque a esperança é ela que nos mantém de pé. Diante das provações mais duras da vida, Deus ele nos dá um presente, a esperança. E esperança significa desejo acompanhado pela expectativa ou crença da realização, desejar com expectativa de obter, esperar com confiança. Um ser humano sem esperança, ele definha e morre. O ser humano sem esperança, ele desanima e abandona. O ser humano sem esperança, ele entra em crise. Ele perde a determinação. Ele desenvolve hábitos destruidores. Casamentos acabam. A esperança ela é essencial para a nossa sobrevivência, ela é essencial para os nossos sonhos futuros. Ela é essencial para nós alcançarmos os objetivos da nossa vida. Com frequência, a palavra desesperançado aparece nos bilhetes suicidas. E mesmo quando ela não está escrita, ela pode ser lida nas entrelinhas. Porque se arrancar do ser humano a esperança, só sobra depressão e desespero. E tem uma coisa que nos torna iguais. A verdade é que o ser humano ele é inerente à condição humana. Todos sofremos. O sofrimento ele é a linguagem universal. Porque as lágrimas de um judeu, elas são iguais às lágrimas de um palestino. As lágrimas de um cristão, elas são iguais às lágrimas de um muçulmano. As lágrimas de uma pessoa branca é igual às lágrimas de uma pessoa negra. Porque nós, como seres humanos, nós sofremos. Quando a vida nos machuca e nossos planos se desfazem, podemos expressar a nossa angústia de diversas maneiras, mas todos conhecemos a dor de uma provação ou de um sofrimento. A verdade é que se você nasceu, você pode ter certeza de uma coisa, você vai sofrer. E o sofrimento é comum, é o fio comum de todas as nossas roupas. O ser humano, ele está, desde que ele nasce, ele está condicionado a sofrer. Mas a questão não é o que nós sofremos, o sofrimento nosso. A questão é a nossa atitude diante do sofrimento. Embora nossa dor e decepção e os detalhes do sofrimento possam ser diferentes de ser humano para ser humano, há sim uma abundância de paz e de graça. Existe paz no meio do sofrimento. Existe graça de Deus no meio do sofrimento. Há 6 razões para nos regozijarmos em tempos difíceis. E quem escreve essas 6 razões é uma pessoa que venceu a desesperança. Quem escreve essas 6 razões é o apóstolo Pedro, lá na primeira carta de Pedro, que ele fala de uma forma pertinente, porque Pedro ele era uma pessoa muito impulsiva. Ele dizia assim, ó, eu nunca vou negar Jesus. E aí chegou um momento da sua vida onde Jesus ele está sendo levado para a cruz, ele apanhou muito.
As pessoas agora todas desejam a morte de Jesus. E quem andava com Jesus não é mais bem visto. Jesus se tornou uma pária social. E Pedro ele se encontra numa roda de amigos e ele começa a negar que ele andou com Jesus. E aí disseram, ó, tu é um deles. Aí Pedro disse, não, de maneira alguma. Aí disseram assim, não, tu é um deles, tu fala como um deles. Ele falou, não, de jeito nenhum. Aí eles falaram, você tem o mesmo jeito, você é um deles. Aí Pedro começou a praguejar. E nesse momento, o galo cantou. Jesus tinha dito para Pedro que antes que o galo cantasse, Pedro teria negado Jesus 3 vezes. E Pedro ele desvia os olhos e ele encontra os olhos de Jesus. E ele se dá conta do que ele fez. Ele entra em desespero. Ele simplesmente abandona tudo, volta a fazer as mesmas coisas. E quando Jesus encontra Pedro, ele está pescando no barco nu, porque ele voltou a fazer as mesmas coisas. E quando ele vê que Jesus está na praia, ele se atira do barco, vai ao encontro de Jesus. E Jesus começa a falar com ele, Pedro, tu me amas? E Pedro, ele começa a responder a Jesus. Pedro, tu me amas? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus deu uma esperança para Pedro. Porque Jesus não veio para tirar a esperança do ser humano. O que tira a esperança do ser humano é você deixar de acreditar em Jesus. É você deixar de ter essa viva esperança que existe. E nessas 6 razões, primeiro Pedro diz, nós temos uma viva esperança. Olha, 1 Pedro 1,3, que diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você tem uma viva esperança. E essa viva esperança, ela está ancorada na misericórdia de Deus. Porque a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então a pessoa que se orgulha de si mesmo, um dia ela vai se encontrar impotente diante das situações. Porque a verdade é que nós vivemos aqui pela misericórdia de Deus. Que Deus todos os dias renova a sua misericórdia sobre a nossa vida. E Ele nos gerou de novo para uma viva esperança através da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então você pode viver uma vida nova. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E Deus ele fala de novidade de vida. Então quem está em Jesus tem uma viva esperança. Em segundo lugar, temos uma herança permanente. 1 Pedro 1,4, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Você tem uma herança e a tua herança não está baseada apenas nas riquezas aqui dessa terra, aonde a Bíblia diz assim, ó, que aonde estiver o teu coração, ali vai estar a tua riqueza. A verdade é que se o teu coração estiver só nas coisas dessa terra, vai chegar um dia que você vai se encontrar numa situação onde você vai ver que as coisas aqui se corrompem, que as coisas murcham, que as coisas se contaminam, que o castelo de cartas ele é derrubado. Você vai ver que uma hora a vida se torna difícil. E nesses momentos que a vida se torna difícil, você deve se lembrar que você está em Jesus e que você tem uma herança incorruptível, incontaminável, guardada nos céus. Você sabe que
o valor da riqueza está aonde você tem ela guardado. Por quê? Porque se você tiver essa riqueza e ela não estiver guardada num lugar seguro, o que vai acontecer? O ladrão vai vir e vai roubar. O ladrão vai levar. Por isso que Jesus disse, não ajunteis tesouros aqui nessa terra, aonde a ferrugem destrói, aonde vem o ladrão e rouba, aonde a traça destrói. Porque a tua riqueza não está nas coisas. A tua riqueza está em Deus. Está no Deus que você serve. Por que nos momentos difíceis você não deve se desesperar? Por causa que a tua herança está em Deus. Quando você trabalha aqui nessa terra, você não trabalha para o homem. Você trabalha para Deus. A tua recompensa vem de Deus. Então, tudo que você faz, toda obra que você faz do Senhor não é vã, a Bíblia diz, porque ela tem uma justa recompensa. Vai chegar o dia aonde você será galardoado por todo o esforço que você fez, por tudo que você plantou para Deus, por tudo que você fez para Deus. Porque engana-se quem pensa que a nossa devoção, ela se limita apenas nós estarmos dentro da igreja. A verdade é que nós servimos a Deus em todos os lugares. Nós servimos a Deus no nosso trabalho, nós servimos a Deus no nosso relacionamento com as pessoas, nós servimos a Deus em todos os lugares que nós vamos, nós somos embaixadores de Cristo. E se nós estamos levando o nome de Jesus, nós devemos levar Ele com devoção. Nós devemos honrar a Ele aonde nós pisamos a planta dos nossos pés. Que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam que existe em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que elas vejam em nós as mesmas decisões que Jesus tomaria se Ele estivesse no teu lugar. Em terceiro lugar, temos uma proteção divina. 1 Pedro 1,5. Quem mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes a se revelar no último tempo. Então, você tem uma proteção divina. A Bíblia mesmo fala sobre você ter esperança. A Bíblia diz, permaneçam, pois, a fé, a esperança e o amor. O maior desses é o amor. A verdade é que esse é o fundamento da vida. O ser humano precisa ter esperança, o ser humano precisa ter fé, e o ser humano precisa ter amor, andar no amor. E aí a vida dele pode ser uma vida de sofrimentos, mas ele vai superar todos os sofrimentos. Ele vai além do sofrimento. Ele vai ser uma pessoa que mesmo quando está sofrendo, ele vai ajudar outras pessoas que estão sofrendo. Em quarto lugar, temos uma fé em desenvolvimento. Olha, 1 Pedro 1, 6 e 7. Em quem vós grandemente vos alegrai. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e que é provada no fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus. Não nos regozijamos porque estamos sofrendo pelos tempos difíceis. Nos regozijamos apesar dos tempos difíceis. Nos regozijamos apesar do sofrimento. Por quê? Porque temos uma viva esperança. Porque temos uma fé em Deus. Porque acreditamos. Porque quando olhamos para o futuro, não vemos um futuro tenebroso. Nós podemos ver um futuro incerto. Porque a Bíblia mesmo diz que a gente não deve ficar perguntando o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. A Bíblia diz, não vos preocupeis com essas coisas. Os gentios buscam essas coisas. O vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque se uma porta se fecha, a Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir.
Mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E aí, Jesus mesmo disse que ele tem a chave de Davi. Então a tua vida está nas mãos de Deus. As provações, elas testam a genuinidade da nossa fé. As provações nos ensinam a sermos humildes. As provações são angustiantes e nos ensinam a ter compaixão. Quer ver uma pessoa que ela precisa aprender muito? É aquela pessoa que não sofreu muito. Por quê? Porque ela se torna insensível. Porque só conhece a dor de uma pessoa que foi humilhada, a pessoa que já foi humilhada. Só conhece a dor de uma pessoa que foi maltratada se ela já foi maltratada. Só conhece a dor de uma pessoa desempregada se ela já foi desempregada. Só conhece a dor de uma pessoa que perdeu alguém da sua família se a pessoa já perdeu. A verdade é que a dor, ela nos torna, nos deixa ter muito mais compaixão. As provações, elas vêm disfarçadas de diversas formas. As provações têm diversas formas, têm diversas cores. E são assim porque nós somos diferentes. Porém, nós temos que enfrentar as adversidades da vida com fé. Nós temos que enfrentar as adversidades da vida. E até Paulo, ele orou e falou assim para Deus: Senhor, tira esse espinho da minha carne, porque ele estava sofrendo. Mas aí Deus falou assim para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, quando estou fraco, aí é que sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Em quinto lugar, temos um Salvador invisível. 1 Pedro 1,8: ao qual não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Você tem um Salvador. Você tem para onde correr. Você não está desamparado. Você tem Jesus na tua vida. Nos momentos difíceis, vai demonstrar no que você crê, no que você acredita. Porque as tuas crenças, elas se revelam nos teus momentos difíceis. Se você não acredita no poder de Deus, você se desespera, você larga tudo, você simplesmente começa a sofrer por antecedências e até mesmo algumas pessoas desistem da sua própria vida diante das adversidades. Mas a Bíblia diz que nós temos um Salvador, que não tendo visto Ele, nós cremos. Porque Jesus mesmo disse: bem-aventurado, não é tu, Tomé, que viu, mas bem-aventurado é os que não viram e creram. Jesus, ele fala da importância de crer. A Bíblia diz: tenha fé. Jesus disse: tenha fé em mim, tenha fé no Pai, tenha fé em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou vos preparar lugar, mas eu voltarei para vós outros. Em sexto lugar, temos um propósito e uma morada garantida no céu. 1 Pedro 1,9: alcançando o fim da vossa salvação, a salvação da vossa alma. Em meio ao sofrimento, a perspectiva de Cristo pode substituir ressentimento por alegria. Você tem um propósito na vida. Você não nasceu só para as coisas aqui dessa terra. A Bíblia diz que se a nossa esperança se reservar apenas aqui a essa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. O apóstolo Paulo falou essa frase. A verdade é que se a nossa vida for só para o aqui e o agora, nós somos miseráveis. Porque a nossa esperança não se resume apenas aqui a essa terra. Existe uma vida eterna. Existe um céu, existe promessas de Deus sobre a tua vida.
Existe um lugar onde não haverá pranto, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá nada. Deus, ele fala disto. Jesus é a peça central do quebra-cabeça do sofrimento. Se você colocar Jesus no centro, o resto do quebra-cabeça, mesmo que enigmático, mesmo que complexo, ele passa a fazer sentido. Jesus, ele conhece teu sofrimento, porque Jesus foi um homem de dores, que sabe o que é padecer. Se você foi traído, Jesus foi traído. Se você foi humilhado, Jesus foi humilhado. Se bateram em você, bateram em Jesus. Se tiraram o que você tinha, tiraram o que Jesus tinha. Crucificaram ele na cruz do Calvário. Nu, em vergonha, em humilhação. Coroaram ele com uma coroa de espinhos. Mas a coroa que Jesus levou na cruz, ela era para você. A vergonha que Jesus levou na cruz era para você. A humilhação que Jesus levou na cruz era para você. Ele sofreu por você. Jesus conhece teu sofrimento. E Jesus, ele tem uma palavra para você. Ele tem uma palavra que, apesar do sofrimento e das provas que você está passando no dia de hoje, não é o final da história. Por quê? Porque ele quer que você olhe para o futuro com fé e esperança. Porque o melhor de Deus ainda vai chegar na tua vida. As grandes coisas que Deus preparou, que Deus prometeu para a tua vida, ainda vão chegar na tua vida. E se você crê nessa palavra, compartilhe com outra pessoa, compartilhe com alguém que está sofrendo. Se inscreva no meu canal e deixe o teu like, ative o sininho e até a próxima. Tchau, tchau.